League of Legends não faz bem pra saúde mental? É o que nós vamos ver aqui no videozão que mandaram pra gente, tá? Um psicólogo com fundamentos pra gente entender o porquê que League of Legends não faz bem pra saúde mental. Eu que jogo todo dia, né? Sei que já não faz muito bem, né? Ainda mais pra quem não ganha nada com isso. É louco ficar jogando isso aqui o dia inteiro, tá? Eu só jogo o dia inteiro isso daqui porque é meu meio de trabalho também, né? Mas eu também amo. Vamos falar que eu amo League of Legends, tá? Sou viciado nisso daqui. Mas beleza, vamos ver. Recentemente, navegando pela home do YouTube, eu me deparei com a recente série de vídeos de League of Legends do streamer Yoda. Ok, Nessa série, ele simula como seria o jogo utilizando alguma ferramenta de ok. voz, já que, pasmem, um jogo de mais de 15 anos de uma empresa bilionária, ganhando horrores aí com séries da Netflix, não possui um sistema de comunicação do Olha a tipo. brinde aí. E a falta dessa ferramenta provoca inúmeras consequências comportamentais nas pessoas, tanto durante as partidas até mesmo depois, como questões como estresse, Nossa, demais, ansiedade e até velho. mesmo medo de jogar. A Demais. verdade é que Não, a medo eu nunca comunidade de tive. LoL sempre foi taxada como uma das mais tóxicas do mundo dos Tóxica é games. pra E a Riot caralho, até mano. tenta implementar ferramentas para tentar parar com esse problema, mas ele continua aumentando ano e a ano. Relatos de pessoas sendo vítimas de racismo, Isso homofobia, aí tem demais. machismo e todos os ismos Cara, tipo possíveis. assim, eu acredito, em um jogo competitivo, né? Tem que ter voice. Ponto. Tem que ter voice. Tá? Na minha opinião. E com o voice, muita gente que digita não teria coragem de falar, tá ligado? É normal a parte da toxicidade, tipo assim, mano, de você chegar e falar, porra, você não tá jogando bem, você tá atrapalhando meu jogo. Na minha opinião, isso é normal, porque é um jogo competitivo. Você quer ganhar, isso estressa você por conta disso, tá ligado? Caralho, você tá fazendo merda, tô falando que você tá fazendo merda e você continua fazendo merda, tá ligado? Vamos ter mais foco nisso daqui, nisso daqui. É normal você tiltar com a pessoa e falar, mano, você é muito ruim, cara, tá ligado? Mas a partir do momento que a pessoa leva isso, sei lá, mano, pra um crime, tá ligado? Crime. Seja racismo, homofobia, o que for. Já tá errado, mano. Aí, completamente errado, mano. Completamente errado, tá ligado? E muito. Mano, eu vou falar um dado aqui. Dados não, né? Eu vou falar algo que é tirado do meu cu e do meu achismo, tá? Eu posso estar totalmente errado. Mas as pessoas, em grande maioria, vamos falar 90%, na minha opinião, que é racista, que é homofóbico, que é o que for, transfóbico, o que for, eles não vão falar no voice. Muito difícil. Muito. Mesmo se tiver voice, eu acho que eles vão se mutar e falar no chat mesmo assim, tá ligado? Muito difícil ter, na minha opinião. São vistos diariamente nas redes sociais. E o problema parece não ter solução. E eu tenho razões suficientes para sustentar que a falta desse recurso utilizado pelo Yoda com certeza alimentou toda essa comunidade ao longo dessa geração. Então vem comigo que hoje eu vou te explicar por que o League of Legends é um jogo Por tão quê? Por adoecedor. quê? Antes de entrar nesse problema principal, acredito que há outras duas coisas que impactam muito na saúde mental dentro desse jogo. A primeira delas é uma coisa que a gente Se você sempre nunca tem que jogou lembrar. Valorant, já joguei Valorant, mano. Nossa, inclusive era meu hobby, velho. Eu, quando desligava a live de LoL, ia pro Valorant, eu jogava com o DefLow, que é o moderador daqui. E também o Filipinho, que também é o moderador da live, tá ligado? A gente, mano, nossa senhora, causava terror, mano. Tipo assim, quando o cara já começava a falar merda, mano, nós dois. Mano, já aloprando o cara. Já aloprando, aloprando. Aí eles paravam de falar, tá ligado? Eles paravam de falar, mano. Em grande maioria. Que é dois caras aloprando, gritando no microfone, tá ligado? É que LoL é um jogo por Salve, serviço, defensor. e isso por si só já é uma coisa extremamente problemática. Os jogos por serviço parecem ser de boas, né? O que a gente pode esperar de um joguinho grátis, né? Mas a verdade é que há toda uma mobilização para forçar as pessoas continuarem no jogo, principalmente consumindo seus produtos. Desde Tá, criadores de Pedrinho? conteúdo ostentando as skins, promoções tão boas que fazem você se sentir um idiota de não aceitá-las, e claro, toda uma comoção social pelos cosméticos. E tudo isso no fim gera um ciclo de dependência, através de sistemas de sorte que vão só piorando ano a ano. E tudo isso afeta bastante a nossa relação que a gente tem com as pessoas dentro do jogo. E aí nunca foi esnobado por não ter tal skin ou não comprar o passe do jogo, por exemplo. Essa por si só é uma forma que define o capital das pessoas dentro do jogo. E se há uma definição do dinheiro das pessoas, há com certeza uma separação entre elas. Mas a questão principal desse ponto que a gente nunca pode deixar de esquecer é que a Riot é uma empresa. E sério, não esqueça disso nunca. Um outro fator muito importante e determinante é que o jogo é extremamente cooperativo e competitivo.
Você Por agora de é só fato fadinha, ó, Pedro. depende das pessoas do seu time pra conseguir ganhar. Inclusive, há até um Com certeza. entendimento muito comum na comunidade que se uma pessoa do seu time não quiser jogar, simplesmente você não consegue ganhar. E ele ainda possui um sistema de ranqueamento que divide as pessoas em hierarquias. E aqui eu quero que vocês guardem muito bem a quantidade de vezes que eu falei que o tal sistema do jogo serve para separar as pessoas. Um sistema de ranqueamento que na prática não faz nenhum menor sentido. Pare para pensar só um segundo. Por quê? Por que que ele tem reset a cada ano? E por que que o reset de ranking acontece agora cada vez mais durante o ano? Por que que quanto mais elo você tem, mais você tem que jogar para conseguir mantê-lo? Percebam que nesses dois pontos há toda uma lógica de status no jogo. Assim como o sistema de ranqueamento é uma outra forma de prender os jogadores a continuar jogando e principalmente disputando um com os outros. Que prazer que dá falar pro seu amiguinho ouro que você é diamante, não é mesmo? E tudo isso culmina no problema principal, que é a relação que as pessoas têm dentro do jogo. E há muitos motivos para que esse problema exista. Um deles, por exemplo, é o anonimato, aquela falsa ilusão que a gente tem que a internet é um ambiente em que a gente pode se comportar de qualquer maneira, inclusive fazendo comportamentos que a gente não faria na vida real. E esse problema é visto principalmente nos jogos. Mas pra mim, de verdade, esse problema de relação vem de um outro fator, que é a deturpação daquilo que a gente entende por jogar. E pra gente entender isso aqui melhor... Tem que ter rank, tem que ter separamento, na minha opinião. Também dos players. Eu não sei o resto que ele ia falar, mas na minha opinião tem que ter. Tipo assim, tem que ter reset também, porque tem muita gente que talvez abusa de um certo meta e tá em um elo que talvez não entenda nada do jogo, tá ligado? Então pra mim tem que ter separamento sim, mano. Eu, Challenger, não posso jogar com alguém que, sei lá, mano, já foi Gold. Por exemplo, foi Gold na sessão passada. Tá ligado? Tem que ter. Tem que ter. Eu não sei se é isso que ele tá falando, que não tem que ter. Ou que não precisa ter reset, algo assim que eu tô entendendo, mas tem que ter pra mim. Um jogo competitivo tem que ter. Ponto. Ponto. Precisamos fazer uma reflexão sobre a ideia central dos jogos. Eles são um brinquedo. Você é um brinquedo! E aqui a gente precisa entender o brinquedo, não dessa forma pejorativa de falar, mas como de fato ele é. Quem desenvolveu bastante esse entendimento na psicologia foi o psicanalista Winnicott. Para ele, o ato de brincar da criança é basicamente igual ao do adulto. Ao brincar, a criança atua em uma espécie de espaço potencial, um território ali entre a fantasia e entre a realidade, através de ações onde ela consegue se definir no mundo. Porém, o brincar do adulto atua mais no lado coletivo e concreto da realidade, mas sem perder essa característica fundamental de desenvolvimento. A gente também vê essa ideia um pouco presente em alguns trabalhos da Melanie Klein, que também fala sobre como que esse processo serve para a gente traduzir essas ideias inconscientes que a gente tem para o mundo. Assim como Freud também fala em Escritores Criativos e Devaneios, onde o autor simplesmente compara esse ato de brincar com a criança como, por exemplo, o ato de um escritor escrever uma história. Destacando que em termos psíquicos, os processos são basicamente iguais. Então, retomando, por que é importante entender videogame como um ato de brincar? Como eu disse, é no ato de brincar que a criança se compreende. Legal. Quando a pessoa vem com fatos, vem com estudo, tá ligado? Fica muito melhor você conseguir, ao menos, entender o que ele tá falando. No mundo. E ela irá usar desse ambiente lúdico para transmitir os seus sentimentos. Sentimentos como, por exemplo, a curiosidade, compaixão, ansiedade. Talvez ali ela pode refletir as maneiras como ela enxerga, né, os papéis sociais, assim como também o sentimento de agressividade. Então perceba que esse lugar lúdico é por definição propício para que a gente consiga ver aqueles comportamentos que a gente enxerga como tóxicos. E a questão principal é a seguinte: ele deve ser um lugar de manifestar esses comportamentos. Imagine comigo agora essa situação. Um grupo de crianças brincando de pega-pega. Jorginho é pego pelo Paulinho e, por não saber lidar muito com a derrota, ele corre atrás do garoto, mas usa tanta força que acaba o empurrando no chão. Perceba que nesse momento Paulinho deixa seu sentimento de agressividade vir à tona, mas a partir disso acaba gerando consequências. O Paulinho pode, por exemplo, começar a chorar, as crianças vão ficar com certeza ao redor daquela situação, algumas tentam ajudar, outras simplesmente riem, né? E outras vão atrás de figuras adultas, que se estiverem no local com certeza vão interferir tanto no suporte do Paulinho, né, que tá chorando,
quanto principalmente falando com o Jorginho sobre o que ele fez. Perceba que é sempre uma forma social e imediata de agir quando os problemas aparecem nos jogos, já que há regras nas brincadeiras, e o que o Jorginho fez não é permitido, não está presente naquelas regras. E é através dessa relação que ele tem com esse território lúdico que ele começa a moldar ali os seus comportamentos para a vida. Johan Huizinga também trabalhou o conceito de círculo mágico em seu livro Homo Ludens, na qual ele tenta explorar ali qual que é um conceito milenar que a gente tem sobre os jogos. E o conceito entende-se basicamente por possuir exatamente esse lugar de regras, né? E ser uma atividade desenvolvida simbolicamente de forma criativa ao longo de toda a nossa vida. E videogames funcionam exatamente da mesma forma. Eles são espaços limitados que também possuem regras, tanto declaradas quando a gente assina aqueles termos de compromisso, tanto implícitas. Então pronto, a gente conseguiu entender que jogar é estar num espaço potencial e social de manifestação de comportamentos. E agora, se você está acompanhando bem e está conseguindo entender o que eu estou chegando aqui, você provavelmente já sabe o ponto onde eu quero chegar. Comente aqui abaixo se você já identificou o problema. Porque antes eu quero passar de forma bem breve toda uma retrospectiva de soluções mirabolantes que essa empresa eu sou tão burrinha utilizou ao longo dos anos para lidar com a toxicidade. A primeira solução que eles colocam é o silenciar. Inclusive, eles sempre aconselham a gente a utilizar isso. Mas essa é uma questão um pouco problemática, já que ela transfere toda a responsabilidade de lidar com aquela situação para a vítima que está sofrendo. E ela cria um efeito que a gente entende na psicologia de desamparo aprendido, já que se repetidamente ele vê que a única solução que ele tem para lidar com aquele problema é só fazer silêncio, né, se calar. Cara, o pior, eu não sei o que ele vai falar aqui, mas assim, cara, não sei vocês, mano, mas eu, mesmo querendo mutar, às vezes eu não muto, mano. Porque às vezes eu quero ver o time conversando, quero ver o que o time tá digitando. Não sei por quê, mano. Já tentei jogar já consegui jogar vários jogos, até diversos dias, mano, sem chat e tudo mais. Só que chega um momento, cara, que você quer ver as pessoas falando, mano. Quer digitar, mano, tá ligado? Você, mano, eu não sei explicar, velho, não sei explicar. Mas você quer ver a pessoa digitando, você quer... Tô no jogo competitivo, eu quero conversar, mano, tá ligado? Pra não ficar um bagulho meio robótico, não sei, mano. Não sei. Ele vai passar a internalizar a ideia de que nada pode ser feito. E isso acaba reforçando a toxicidade e criando um ciclo de isolamento. A outra solução também é o reporte, que novamente ela coloca toda a responsabilidade de lidar com aquela situação na pessoa que foi atingida. Não dá nada, quase. Mas quase sempre sem nenhum feedback da conclusão do seu reporte, não sabendo se ele vai ser efetivo ou não. Há uma noção básica na psicologia comportamental que mostra que se as consequências das ações forem imprevisíveis, a chance da gente continuar buscando elas cai bastante. Basicamente, as pessoas tendem a desacreditar que o sistema funciona e simplesmente desistir de usá-lo. Outro sistema é o banimento, que consiste em excluir as pessoas com comportamentos problemáticos do jogo, até que simplesmente ele vai lá e cria uma outra conta. Nunca tomei ban. No mundo físico, a exclusão e a punição, ela tem consequências, mas no mundo virtual, dos moldes como funciona, ela não provoca nenhuma consequência na pessoa. E perceba que essas três são as principais ferramentas utilizadas ao longo desses 15 anos, transmitindo a ideia de silêncio, de entregar o coleguinha para uma força maior punidora, de exclusão social, e nenhuma delas busca uma solução imediata e participativa no processo. Mas não para por aí. Houve também, para quem lembra, o acampamento Yordle, onde simplesmente eles dividiram a comunidade em grupos para premiar as pessoas menos tóxicas, simplesmente implementando o chorume do sistema de metas corporativo em uma questão de relação social. Há também o sistema de honra, que serve nada mais nada menos para classificar e separar as pessoas pelos seus níveis de bom comportamento. E se você acha que essa questão não é... Cara, esse bagulho de honra que é o maior bullshit que existe, mano. Sério mesmo, velho. Teve um tempo, não muito longo, tem um tempo atrás, mano, que por qualquer coisa que você falasse, você perdia a honra, não era isso? Você mandava um oi, gente, tudo bem? Você perdia a honra.
Qualquer coisa, cara, antigamente. Ou sei lá, sua internet caiu, você perdia a honra. Eu não acho que esse bagulho de honra decide quem é tóxico e quem não é, tá ligado? Isso aqui é absurdo, velho. Problemática, Que é absurdo, tente mano. lembrar aí na sua memória aquela vez que você foi pegar um Uber com menos de 4,5 estrelas. Acho que eu nunca peguei, mano. Acho que... E a verdade é que toda essa lógica classificatória reforça as ideias de exclusão social e de status. Atualmente agora também eles separam as pessoas que têm mau comportamento para que elas joguem entre si. E há diversos estudos que mostram que quando grupos com comportamentos negativos são isolados, a tendência não é com que o comportamento diminua, mas com que ele persista. E agora eles estão Isso aqui eu concordo. Isso aqui eu concordo. Vocês concordam também com isso aqui? Eu concordo com isso aqui. Mano, se você vai ficar... Se você é uma pessoa merda e só fica no meio de pessoa merda, você vai se tornar um merdarão, um merdão, tá ligado? Agora, se você é uma pessoa merda em meio a 4 pessoas que não é merda, você vai mudar a forma que você é, tá ligado? O ambiente, mano, muda você, mano. O ambiente muda você, velho. Começando a implementar o melhor sistema do mundo, que é a inteligência artificial, separando as pessoas que deveriam estar verificando os comportamentos ruins das pessoas que estão sofrendo com eles. Então, na verdade, as consequências comportamentais dessas estratégias são claras. As pessoas vão tender a evitar os conflitos e a de não se relacionar. E aí eu pergunto o seguinte: qual que é o sentido de um jogo de equipes na qual a gente preza pela não socialização e pela não solução de conflitos? Essas estratégias apenas afastam os sujeitos, fazendo com que eles fiquem cada vez mais individualistas e narcisistas. Então vamos agora tentar arrumar uma solução para isso. Voltaremos agora para o exemplo do Paulinho e do Jorginho. A gente percebe que a presença de uma figura mediadora entre o certo e o errado que vai guiar os comportamentos corretos. E é assim que as coisas funcionam em sociedade. Uma pessoa que transgride as regras da sociedade é sempre advertida por ela, mesmo que não seja de forma clara, mas por exemplo com gestos, afastamentos, negações. E jogos como LoL não são para crianças. São entre pessoas que, em teoria, têm a capacidade de entender melhor as situações. A questão é que no ambiente online ocorre o fenômeno da minimização da autoridade, por simplesmente não ser identificado as figuras que iriam punir ou intimidar esses comportamentos ruins. Mas isso é completamente controverso com tudo que eu tô falando aqui até agora. Os jogos eletrônicos não possuem autoridades para lidar com a quebra das regras, mas os jogos, por definição, são espaços onde a quebra das regras são intervidas pelas pessoas que estão participando delas. Então é aqui que está a principal questão do LoL. A gente dá pra entender ele até mesmo como um jogo nem sendo de equipes, porque justamente ele não possui um sistema na qual os participantes da partida consigam lidar com o rompimento das regras sociais. O que você faz no jogo quando alguém é tóxico ou, sei lá, faz uma jogada nada a ver? Ah, isso aí é normal. Provavelmente você vai silenciar, separando de você aquele problema, ou você simplesmente vai começar a digitar, fazendo com que você se separe do jogo, já que a comunicação dessa belezinha aqui é assíncrona, ou seja, você nem consegue falar com as pessoas sobre o que tá acontecendo de forma imediata. Isso é simplesmente o equivalente... Mano, é papo reto. Mano, eu não sou um exemplo não, tá? Assim, a cada 10 jogos, 2 eu vou digitar, mano. 2, 3 ali eu tô digitando, mano. Tá ligado? Se eu acho que o bagulho que tá acontecendo na partida é muito feio, mano, eu não consigo, velho. Eu vou digitar e falar, caralho, mano, você é muito ruim, mano. Puta que pariu, mano. Você é péssimo. Eu falo isso. Eu falo mesmo. Tá ligado? Mano, sai desse jogo, cara. Me passa seu Pix aí pra me comprar outro jogo pra você, mano. Péssimo, péssimo, péssimo. Eu falo mesmo. Não concordo com a atitude. Tá ligado? Não concordo. Mas pra liberar, tipo assim, eu acho que a raiva de alguma forma, não sei. De você jogar a bola, chegar na cara do gol e na hora de pedir pro seu companheiro passar a bola, você parar e começar a digitar. Observe o tanto de ruído que há na comunicação desse jogo. E isso que tende a fazer com que a gente passe a não se comunicar. E é por essa maneira que o sistema de voz é essencial para o jogo. Essencial. A nossa voz, ela é parte da nossa identidade. Essencial. E de certa maneira, num ambiente online, essencial. ela é
a nossa identidade. Ela acaba sendo a constatação de que há um outro ser humano ali se envolvendo com você no que... Mano, isso aqui eu concordo. E eu falei isso ontem. Tá? Eu falei isso ontem, isso daqui. Eu falei isso ontem. Eu, nessa saga agora do Ranked Out Challenger de maguinho não, né? De fadinha, salto de suporte, eu caí com um cara no mid, mano. O cara, ele tomou tipo 4 level no mid. Morreu 500 vezes, não fez nada. Mas só por eu estar ouvindo a voz dele, eu não me irritei jogando. Eu não me estressei. Por que que isso acontece, tá ligado? E também, tipo assim, a gente percebe que a pessoa só tá jogando o jogo, a pessoa só quer conversar, tá ligado? A pessoa só quer passar o tempo. Conversando com o cara full suavão. Não, eu só gosto de pescar. Eu gosto também de tomar uma cachaça. E é isso, mano. Tá ligado? A vida do cara, mano. Ele tá tranquilo. Tá ligado? É uma pessoa que não tem pretensão nenhuma de tá jogando ou não. Agora, quando você não tá ouvindo a voz da pessoa, você não conhece a pessoa, e você digita pra ela, no subconsciente eu acredito que você não, tipo assim, você não entende que é uma pessoa do outro lado, tá ligado? Eu não sei se vocês pegaram a visão, mano. Não sei se eu expliquei da forma certa, mas enfim. E é por isso, por exemplo, eu e outros streamers tem hate em relação nessa parte, tá ligado? Porque quando você digita pra uma pessoa, né? A pessoa que você digitou, ela te conhece, porque você é streamer. Então ela consegue ver a sua raiva, ela consegue ver a sua emoção por conta dela, tá ligado? Aí ela fica triste, ou ela fica, tá ligado? Pô, caralho, bueirinho falando isso pra mim, tá ligado? Mas eu nem sei pra quem eu tô digitando, nem sei quem a pessoa é. E em grande maioria, mano, 100% das vezes eu digito pra pessoa falando da forma que ela é do jogo, tá ligado? E às vezes que eu, por exemplo, dá um rage em mim, nem é sobre o jogo, tá ligado? É sobre alguma coisa que aconteceu na minha vida, por exemplo. Uma coisa que eu falei, ou uma coisa que, mano, porque a pessoa conhece a minha vida, tá ligado? Então isso é loucura. Aquilo que você tá Isso é fazendo. loucura. E se há pessoas em relação com você durante um jogo, há pessoas comprometidas com esse jogo e com as regras desse jogo que estão lá para cumpri-las, sempre reagindo ao rompimento delas, caracterizando o efeito da presença social. Quanto mais a gente percebe a presença de pessoas ao redor, mais a gente tende a regular os nossos comportamentos, sempre forçando a gente a seguir as normas sociais. Vamos pensar agora um pouco na época das lan house. Tipo, você não precisa digitar, tá ligado? Você não, 90% das vezes eu nem digito. Eu falo na live. Mas como ela tá vendo como tá sendo a minha reação por conta dela, aí ela fica, tipo assim, tá ligado? Com hate em você, ou fica triste pelo que você falou, ou a forma que você falou, tá ligado? E é isso. E é isso. Houses. A toxicidade que a gente vê hoje em dia é basicamente... Aí, por exemplo, é muito mais fácil pra gente, que é streamer, não ligar pra um cara que tá fidando ou falando merda, porque a gente esquece, mano. Mas quem te conhece e tá vendo, e ela nunca vai esquecer, mano. Porque você é streamer, então, tipo, a pessoa viu a sua reação. Agora, quando eu tô, por exemplo, Joãozinho 123 ali, digitou pra mim, me xingou pra caralho. Cara, acabar a live, dormir, mano, não vou nem lembrar desse cara, porque eu nem sei quem que ele é, mano. Pra mim é só um boneco digitando. Tá ligado? Mas pra ele, eu ter falado, ele sempre vai lembrar disso, mano. Sempre, mano. Sempre vai lembrar disso, sempre. Possível de ter ser vista naquela época. Muito graças justamente a essa proximidade pessoal que a gente tem naquele ambiente. A voz no ambiente online é justamente um sinal de pertencimento. E quando há pertencimento, acaba gerando mais responsabilidade. E a implementação dessa ferramenta não quer dizer que a toxicidade vai acabar, mas ela vai fazer com que a gente haja de uma forma muito mais natural. Por isso eu evito no máximo cair com ou contra streamer. Ou se cair, eu nem abro a live, pois tenho medo da reação e entre em choque. Cara, não tem que entrar em choque, mano, tá ligado? Ainda mais cair com boobs, mano. Se cair com boobs, eu sou uma pessoa tranquila, tá ligado? Tipo, eu não vou falar que você é ruim, por exemplo, ou algo do tipo assim. Eu sou tranquilo. Papo reto. Do que a gente age hoje em dia. A ideia de que o sistema de voz aumenta a toxicidade, ela é mentira. E ela não faz o menor sentido nas teorias psicológicas e sociais que a gente tem. Se fosse verdade, por que a toxicidade no CS e no Valorant não são maiores do que a do LoL?
Talvez sim, no primeiro momento da implementação dessa ferramenta, talvez a toxicidade sim aumente, até porque é um sistema de anos funcionando e o sistema sempre vai procurar continuar funcionando da mesma forma. Mas à medida em que as relações sociais vão acontecendo, vai acontecer também a diminuição dessa toxicidade. Porque são jogos menores? E nesse Sim, momento, LoL é maior, eu eu acredito faço a também. seguinte Não pergunta. mais que CS, eu acho. 15 anos, galerinha. 15 anos sem Mano, esse sistema. LoL é mais. Tipo, LoL é maior. LoL é maior do que CS, mano? Acho que não, né? Ou é? É? É e não é, né? Não, acho que não, não. LoL não é maior do que CS, é? CS é muito, muito, muito forte, mano. LoL é o jogo mais jogado do mundo? Mas eu falo assim, sei lá. Mas não, mas eu falo assim de. Das pessoas conhecerem, mano. Por exemplo, tem pessoa que talvez nem conhece LoL e conhece CS, na minha opinião. Tá ligado? E a Riot, uma empresa, lembre sempre-se disso, nunca o colocou. O que será que ela tá ganhando com isso? Porque a verdade é que a empresa vai sempre tender a funcionar em prol do dinheiro. Então, se ela continua a manter esse sistema, Bota fé. é porque ela tá ganhando dinheiro com isso. Ganhando dinheiro em cima desse sistema de exclusão social e de dependência. Todo esse sistema de separação que acaba gerando toda essa guerra psicológica não é à toa. Ele é um modelo É de... verdade, tem uma coisa que o chat ele falou que faz sentido e é verdade, mano. Tipo assim, eu acredito de verdade, tá? Quando você chega em um elo alto, por exemplo, do Valorant ou do CS, eu não acho que isso acabe, tá ligado? Eu não acho que tenha, na verdade, eu não acho que tenha toxicidade em elo alto. Agora, no LoL, tem demais. Tem demais da conta. Até dos próprios pro players, dos próprios streamers, tem demais da conta, mano. De players casuais também que estão lá no Challenger, GM, algo assim. Eles são ragers pra caramba, mano. Agora, olha, vou falar um aqui também, não tenho dados, não tenho nada, é só achismo pelo que eu acompanho, né? Quando eu assisto, por exemplo, um Valorant em alto nível, cara, eu não vejo pessoa idiota, tá ligado? Ao menos os streamers que eu acompanho. E já acompanhei bastante Valorant. Já acompanhei bastante também CS. Toda vez que monta esses lobbies fortes no CS, por exemplo, ou até mesmo as ranks do CS da... Como chama aquela porra lá, mano? Do CS? Esqueci, mano. Começa com G. Vocês lembram? Que tem aquele ranqueamento lá? Gamers Club. GC. Isso mesmo. Então, já vi também do GC. Mano, eu não vejo players idiotas, mano. Agora, no LoL, até no alto nível, tem players totalmente tóxicos, mano. E eu não tô tirando eu da reta, não, tá ligado? Mano, pra players também, outros streamers, tá ligado? Em alto nível, do Valorant e do CS, ao menos, não tem toxicidade, tá ligado? Poucas filas no Brasil, né? Que você joga um jogo clean sem ninguém digitar um ponto, tá ligado? Poucos. de negócios. A Riot não está interessada em resolver a toxicidade, porque justamente ela funciona a partir dos mecanismos que fazem as pessoas dependerem do jogo. E ela sempre vai continuar a fomentar esse problema e vender as soluções mirabolantes que ela faz, criando essa ilusão de que alguma solução está sendo trabalhada. Ela mantém os problemas do jeito que estão, enquanto vende as soluções, né, por meio dos sistemas de banimento, de silenciação, de reporte. Mano, o jogo, ele é tão tóxico, é tão estranho o LoL, que eu acho que o LoL transforma você em ser uma pessoa ruim, tá ligado? Às vezes eu sinto isso, mano. Pelo clima, pelo ambiente, mano. Por exemplo, eu nessa saga minha, mano, tem gente no Gold, cara. No Gold falando que X pessoa é ruim e por conta dela eu não subo e dando rage, sendo criminoso. Cara, no Gold, prata. Mano, pra mim, as pessoas do Gold, prata, platina, Diamond são pessoas, mano, que estuda, que trabalha, que tem uma vida. Mano, só quer chegar depois do trabalho, jogar um, dois jogos e dormir. Às vezes, tá ligado? Tem pessoa que é assim. Tem pessoa, mano, que quer, por exemplo, jogar um Aran. Cara, eu não jogo Ranked, não jogo mais nada, mas eu quero jogar um Aran. Até em Aran tem gente que dá rage, mano. Isso é absurdo, mano.
Como que tem gente que dá rage em Aran? Como que tem gente que é criminoso em Aran, mano? Cara, é Aran, velho. Mano, isso é absurdo, mano. Que só continuam a manter esse ciclo. E aí a questão, até quando que isso vai acontecer dessa forma? Se você chegou até o final do vídeo, gostou, ou até mesmo discorda de qualquer coisa que eu falei aqui, não esquece de deixar o like, dislike e comentar aí abaixo as suas opiniões. É muito importante pra mim realmente ter esse feedback, já que o intuito desse canal é apenas eu compartilhar as coisas que eu vejo ali de teorias no meu curso e fazer essa junção com as coisas que eu vejo no meu cotidiano. Então nunca é sobre se eu estar certo ou estar errado de nenhuma situação. Então se você... É isso aí, meio psicólogo. Tá bom, ó. Vou curtir o vídeo. Muito, muito top. Deu pra dar uma discussão legal. E você, meu cria? Você aí, ó. Você dos comentários, você da live. O que você achou desse vídeo? O que você achou dos comentários do Bubs? Digita aqui embaixo. Se vocês querem assistir ainda que o Bubs reaja, né? E vamos lá. Tamo junto. Muita fé.